Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. A passagem do Evangelho que há pouco nós fizemos a leitura, Lucas, capítulo 9. Antes de entrar nesta passagem, eu gostaria que olhássemos o que está escrito no Epístola de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Versículo 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Essa passagem que eu queria destacar é: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Muitas vezes nós temos a ideia completamente errada, que todos os grandes homens de Deus, seja no Antigo Testamento como no Novo Testamento, os próprios apóstolos, eram espiritualmente por si mesmos superiores a qualquer um de nós. Nós temos essa ideia. Todo mundo tem essa ideia. Em autoridade, sim, sem dúvida nenhuma, sim. Assim como em autoridade, por exemplo, espiritualmente falando, o pastor é autoridade dentro de qualquer igreja. E essa questão de autoridade não tem a ver absolutamente nada também com a característica da pessoa. Eu sempre tenho colocado um exemplo, pegamos uma carteira, pode ser uma CNH, carteira de habilitação. Eu falei isso com minha filha, quando estávamos abordando a questão do poder da chave. Muitos membros das igrejas pensam que o pastor está num nível assim espiritual que eles jamais alcançarão, coitados, Quando não é isso. A autoridade é do cargo que esse indivíduo exerce. Pode ser difícil de engolir, mas é isso exatamente o que a Bíblia ensina. E onde mais está isso? Lá em Judas nós vemos que o arcanjo, quando disputava com o próprio Satanás, não se atreveu a lançar juízo de maldição nem a proferir coisas contra Satanás. Por quê? Porque ele tem um cargo. Ele é um arcanjo, querubim da guarda. Está certo que não está mais lá com Deus, foi jogado, mas a patente permanece. Tanto assim que nas guerras, por exemplo, um soldadinho não pode submeter um general inimigo. Tem todo um ritual aí, tem que chamar os seus superiores para que o superior venha e por mais que numericamente ou armamentisticamente sejam vencidos, tem que vir um superior a pegar esse superior do inimigo. É assim. Falei com a minha filha dessa questão, voltando a essa questão da CNH, autoridade.
Por que essa carteira vale? Essa carteira vale porque tem uma assinatura, né? Mas esse indivíduo que assinou a carteira pode ser uma das piores pessoas que qualquer um de nós possa conhecer. Mas então, se o indivíduo não vale nada, essa minha carteira então não vale? Será? Não é de jeito nenhum. A minha carteira é válida. Mas por que é válida? Porque foi assinada não por esse indivíduo que não vale nada. Ela foi assinada pelo cargo. Ele está no governo, no Detran, ele detém o cargo tal, e esse cargo assina minha carteira. Não importa quem seja ele, o que importa é o cargo que assinou, o órgão expedidor. Então, da mesma maneira também, né, numa igreja, por exemplo, quando o pastor abre a boca e diz, em nome e por ordem do meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Quando eu recém entrei na igreja luterana, isso me chocava o ouvido. Porque eu pensava, quem é esse sujeito para abrir a boca e dizer que ele perdoa? Que ele perdoa os pecados? Que poder ele tem? Ele é um pecador igual que eu. Percebem? Se analisarmos, o pastor é tão pecador como qualquer membro da igreja. Então, como é que ele tem peito de abrir a boca e dizer, eu perdoo os vossos pecados? Porque antes disso ele diz em ordem, em obediência à ordem do meu Senhor. Percebe? Ele está como representante, né? Ele está como representante. O perdão dos pecados não é estendido por causa dele como pessoa, né? Nenhum ser humano poderia perdoar os pecados, mas esse perdão dos pecados é estendido em base à posição que ele detém nesse momento, né? Ele detém as chaves de todos os membros, e em base a esse poder das chaves, ele tem que fazer isso, né? Todos somos pecadores por natureza, incluindo cada um dos santos homens de Deus, né? Incluindo. Algum cristão matou? Sim, já teve pessoas que se arrependeram, entraram na igreja, são cristãos. Você já matou alguém? Não, pastor. Nem em acidente de carro eu matei, graças a Deus. Bom, muito bom, ótimo. Você e o rei Davi, quem é mais? É o rei Davi, meu pastor. O rei Davi matou gente. Tanta gente que quando ele quis construir o templo para Deus, Deus disse, não. Tu tens as mãos manchadas de sangue. Né? E lá em Hebreus, o rei Davi está contado entre os heróis da fé. E aí, como saímos dessa? Percebem? Então, nós temos essa ideia de que todos os grandes homens de Deus eram superiores, intrinsecamente superiores a nós. E a Bíblia nos diz, aí em Tiago 5,17, que tinham as mesmas paixões. A que se refere com tinham as mesmas paixões? As mesmas concupiscências, as mesmas vontades de pecar, as mesmas coisas que todos nós temos, esses grandes homens de Deus, descendentes de Adão e Eva, igual que nós, também tinham.
Agora vamos para Lucas. Observem o que está escrito desde o versículo Lucas 9, né? Desde o versículo 44. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Nós, cristãos, que temos a Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse, entendemos perfeitamente o que significa essa palavrinha. Porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E com respeito aos apóstolos que estavam rodeando o Senhor Jesus, incluindo Pedro, João e Tiago, versículo 28 de Lucas 9. Pedro, João e Tiago, que foram levados na comitiva, assim como o presidente Bolsonaro levou algumas pessoas na sua comitiva. Você viu aí o filho mais novo dele, aí detrás exatamente do assento dele, ele levou na comitiva. Ele participa do governo? Não, ele tem esse privilégio, esse direito de convidar a qualquer um. Ele convidou ele e mais outras pessoas. Pronto. O Senhor Jesus fez a mesma coisa. Ele não levou os 12, mas levou Pedro, João e Tiago ao monte para orar. Lá no monte chamado Monte da Transfiguração. Lembram? Os outros não viram nada disso. Não viram a Elias, a Moisés, não viram ninguém. Esses sim tiveram esse privilégio de serem testemunhas oculares dessa coisa espantosa. Eles tiveram esse privilégio. E aí o Senhor Jesus Jesus foi achado só, versículo 36 de Lucas 9, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus les havia dado essa ordem: não digam nada do que vocês viram aqui. Pedro, Tiago e João, eles poderiam descer do monte com o peito todo estufado, assim como qualquer um de nós, faria de tudo, selfies e faz um vídeo aqui, eu junto com o presidente Bolsonaro, estou andando no... vai ficar para o resto da vida da pessoa, certo? Passaram as décadas, Bolsonaro já faleceu, está enterrado, e a pessoa, eu me lembro quando eu viajei com Bolsonaro, essa seria a nossa reação. Teria um quadro, uma fotografia aí para mostrar para todas as visitas. Eu viajei com o presidente, eu estive na comitiva do presidente. Pedro, João e Tiago, igual. Mas o próprio Senhor Jesus disse que não falem para ninguém. Mas ele poderia muito bem tufar o peito. Nós estávamos assim como mestre e nós vimos coisas que vocês não viram, e eles não viram mesmo, nenhum dos outros apóstolos. O que acontece? O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Versículo 45 de Lucas 9. Mas eles não entendiam esta palavra que lhes era encoberta, para que não a compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Eles não entendiam essas coisas e estavam encobertas. Versículo 46, alguém leia, por favor? Ressuscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria maior. Pronto. Não que são os apóstolos, não é que nós os chamamos São João, São Pedro,
São... E aí? Então essa ideia de santo que nós temos assim, é uma ideia medieval, mãozinhas juntas, quase nem toca no chão de tão santo que é, não tem nada a ver. Os próprios apóstolos, suscitou-se, se levantou entre eles uma discussão para ver qual era o mais bam deles. É isso que está escrito. Homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Mesmas paixões. Mas Jesus, que diz aqui, Jesus vendo o pensamento em seus corações. Quem de nós consegue fazer isso? Há uns anos atrás foi divulgada uma série. Eu gostava muito dessa série americana, Lie to Me. Engana-me se puderes. Se tratava de um psicólogo que tinha feito umas pesquisas especiais que estavam impulsionando os estudos sobre linguagem corporal, microexpressões, isso ainda está engatinhando. Eu assisti todos os programas dessa série de um ao final. Microexpressões de mentirosos, por exemplo. Quando a pessoa está mentindo, ela tem expressões que a gente não capta, mas que tem gente que se dedica a captar. Aqui no Brasil tem um rapaz que era um gordinho quando era estudante no segundo grau, e aí sofria bullying por ser gordinho e tal, e não sei o que, aí ele não gostava de estudar, uma coisa assim. Até que, por algum motivo, ele foi encaminhado a ler bastante e caiu nas suas mãos livros sobre essa questão de microexpressões, linguagem corporal, e hoje ele é um dos especialistas no Brasil nisso, linguagem corporal. Tem um canal no YouTube com quase 400 mil seguidores e tal, e ele faz leitura das expressões de políticos, de artistas. Aquele programa da televisão americana também era assim, fazendo leitura das expressões dos políticos principalmente, e por causa disso também foi fechado. Terminaram esse programa e nunca mais teve esse programa. Por quê? Porque as pessoas estavam se antenando. Então não é bom que o povo comece a se antenar, que cada vez que o homem levanta o braço esquerdo assim, em encolher de ombros, é um sinal de que o cara está mentindo, de que está querendo passar a perna. Esse é um dos sinais que eu me lembro. Tem um monte de microexpressões. Sempre comentei em casa que pessoalmente eu não gostaria de ter esse poder. Você gostaria de ter esse poder de discernir assim, está me mentindo, está me enganando? Nós mentimos uns aos outros. Não estou dizendo que estava querendo passar a perna em milhões. Não, é bobagem. A gente mente para quem está ao nosso redor. Imagine um marido que só de olhar para a mulher sabe, já vai abrir a boca e vai mentir. Seriam felizes? Não. Imagine uma mulher que tivesse esse poder de olhar para o marido só pelo jeitinho de que ele... Pronto. Vai me mentir.
não haveria felicidade. Então Deus não permitiu isso. Mas o Senhor Jesus tinha esse poder, vendo o pensamento de seus corações. Senhor, vendo o pensamento de seus corações. Que pensamento? Esses de que eles queriam, né? Quem é o maior? Quem é o maior? Tomou o menino e pô-lo junto assim, e disse-lhes, qualquer, ninguém tinha falado nada para ele. O Senhor Jesus, sabendo o que estava passando em seus corações, e disse-lhes, qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. O Senhor Jesus, nesse instante, respondeu à briga que eles tinham de saber quem era o mais bam. E o Senhor Jesus disse, é o oposto. No mundo, quem é o maior? Por exemplo, na Arábia Saudita, aquele cara, né? O príncipe Mahmoud, não sei o que, esse é o mais da Arábia Saudita. Todos na Arábia Saudita se curvam ante ele como se fosse um deus. Tá? Quem é o maior na Coreia do Norte? O gordinho. O gordinho assassino, ele é o maior. Não tem discussão. Né? No mundo é assim. E na igreja? O Senhor Jesus disse bem claro, aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E aí, pronto, tá. Resolvi essa questão dos apóstolos. Mas eles tinham que entender, assimilar isso. Tá? Essa questão, quem de nós é o maior? Com isso aqui, o Senhor Jesus já pôs ponto final. Acabou. Algum de vocês quer ser o maior? Então seja o menor, o que vai servir a todo mundo. Ponto final. Esse é o parâmetro dentro do cristianismo. Portanto, aquele pensamento de o pastor é o mais bam dentro da congregação deve ser jogado por fora. Não é. É simplesmente ele está exercendo um ofício. Só isso. Ponto final para isso. Eles tinham que aprender uma série de coisas. Eles tiveram que aprender a negar o seu próprio ego. Aí nesse versículo, suscitou-os entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Essa é a famosa batalha dos egos. É isso. Nós sabemos isso que acontece em qualquer empresa, em qualquer lugar onde tem pessoas reunidas, é a batalha dos egos, para ver quem é o alfa do grupo. Sempre. E o Senhor Jesus põe ponto final nisso entre os cristãos, dizendo, quem quiser ser o maior, então é possível querer ser o maior dentro do cristianismo. Sim, é possível querer ser o maior. Só que a regra é, seja o que serve a todos. Então eu não quero ser o maior. Viu? Eles tinham que aprender a crescer nisso aí. Também tinham que aprender a amar os inimigos. Essa questão de aprender a crescer eles mesmos, nós vemos aí nessa questão que o Senhor Jesus já responde de vez, versículo 48,
E no versículo 49 e 50, e respondendo João disse: Mestre, vimos que em teu nome expulsava os demônios e lo proibimos porque não te segue conosco. Será que o João, o apóstolo João, né, estava preocupado com que aquele homem não seguia ao Senhor Jesus, ou estava preocupado porque ele não participava do clube do bolinho? Percebem? A preocupação dele era conosco. Se estivesse aqui na nossa... Né? O que eu estou insistindo aqui é que todos esses homens de Deus eram gente como a gente, com as mesmas inclinações, as mesmas tendências pecaminosas, e eles tinham que crescer. Eram cristãos, criam no Senhor Jesus, mas eles tinham que crescer. Assim como todo cristão, nós todos temos que crescer. E o Senhor Jesus não enviou um anjo para auxiliar eles, nada. Não. Quebrando as cabeças, levantando os dedos, eles foram crescendo aos poucos. E eu acredito que isso tem acontecido aqui conosco. Nós temos crescido. Muitas vezes quebramos a cabeça, levamos uns dedos, né? Numa pregação, por exemplo, às vezes eu falo coisas e eu não estou nem sabendo, e algo que eu falei deu nos dedos de alguém, e nenhum de nós está sabendo, a pessoa sabe, né? Isso sempre acontece numa pregação, sempre acontece, né? O Senhor Jesus disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Então não é essa de não, tem que ser do nosso clube, senão não vale. Aquele homem estava expulsando demônios em nome de Jesus, não os estava expulsando em nome dos apóstolos. Continuando, aconteceu que, completando seus dias para sua assunção, o Senhor Jesus estava dentro de uma agenda celestial. Ele nasceu no momento determinado, não é assim ao léu que veio o anjo e foi falar com Maria, não, no momento determinado por Deus. Deus sabe esses momentos históricos. O Senhor Jesus, no momento determinado, subiu à cruz, entregou a sua vida por nós. No momento determinado, ressuscitou. Não foi nenhum homem que planejou isso é algo que vem de Deus. E no momento determinado, aconteceu Himmelfahrt, né? Ascensão. Aconteceu que, completando seus dias para a sua assunção, então a agenda já estava tic, né? O relógio. Então, quando chegou, tem que acontecer. Manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém, e ele já havia dito o que aconteceria lá em Jerusalém, né? Seria entregue às mãos dos homens pecadores e tal, tirariam a sua vida, né? Ele entregaria a sua vida, né? Então, mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Aquela famosa briga dos samaritanos. E aqui nós vemos um grupo de pessoas que não recebem ao Senhor Jesus, o rejeitam. Não, o rejeitam.
que merecem? Merecem que cortem as suas cabeças. Versículo 54. E os seus discípulos, Tiago e João, chamado o apóstolo do amor. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Não. Tinha uns pirralhos, guris, e passou um homem, era um profeta de Deus, mas era um profeta de Deus que não tinha um cabelo na cabeça. Lembra? E aqueles pirralhos começaram a fazer bullying contra o coitado do homem, chamando de careca, careca, careca. E aí esse homem vira, lança uma palavra e diz que saíram do bosque, dos matos aí, umas ursas e devoraram a pata de um urso. Pega o peito de uma pessoa. É impressionante o tamanho. Um dedo nosso é um pouquinho menor que a garra da pata de um urso. Então saíram as ursas e devoraram assim, fazendo bullying contra o profeta. Isso é terrível. Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Porque eles disseram: não, aqui na nossa cidade não é. E o Senhor Jesus, voltando-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Não, vós não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Uma reação desses samaritanos bem diferente àquela que encontramos lá em João, capítulo 4, versículo 40. Quando o Senhor Jesus falou com aquela mulher samaritana de uma vida desregrada, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Uma atitude completamente diferente, né? Aqueles samaritanos, daquele lugar, onde aquela mulher vivia, esses pediram para o Senhor Jesus: fica com a gente. E aqui, essa aldeia desses samaritanos, né? A Samaria era uma região, ainda é uma região grande, né? É como quem diz aqui, a região da Serra Gaúcha, cheio de cidadezinhas, vilas, né? Povoados pequenos. Então, algum desses disse: não, aqui tu não entra. E foram esses que se negaram a receber o Senhor Jesus, que o querido apóstolo João, né? Disse: Senhor, tu queres que a gente fale e mande descer fogo do céu? Percebem? E aí o Senhor Jesus o repreende a Tiago e a João, chamados Boanerges, que significa filhos do trovão, que não era um apelido,
pelas suas características boas, né? Não, pelo contrário. A tradução da palavra, uma das traduções é comoção, e uma coisa que vai e bagunça tudo. Filhos da comoção, Boanerges é isso. Tiago e João, os filhos do trovão, em algumas traduções aparece na Bíblia assim, os filhos de trovão. O apelido que o Senhor Jesus deu. Aliás, o Senhor Jesus deu vários apelidos. A Pedro ele chamou de Cefas, lembram? Kefas, em hebraico, que significa cabeça. E aí, cabeça, nós até hoje usamos esse apelido, cabeça, né? Mais ou menos com as mesmas conotações também. Nós não falamos isso, cabeça, pensa aqui. É o oposto do que estamos querendo dizer. Não? Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aqui nós nos encontramos nesses últimos versículos do capítulo 9 de Lucas, com 3 pessoas, que as 3 pessoas chamaram ao Senhor de Jesus, né? Ao Senhor Jesus chamaram de Senhor. Observem. Aconteceu que indo eles pelo caminho, disse-lhe um: Senhor, seguir-te-ei para onde for. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que encontramos aqui? O oposto do que hoje é pregado. Venha para o Senhor Jesus e a sua vida vai mudar, você vai... Percebe? É o oposto. É o oposto da chamada teologia da prosperidade. Na verdade, se você vai ser um cristão mesmo para valer, diga tchau a tudo que você está acostumado. Tchau ao mundo, tchau à sua própria vontade. Você tem que crescer, aprender que nem os apóstolos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia a dia. E disse outro: segue-me. E ele respondeu: Senhor, segundo que chama ele de Senhor, deixa que primeiro vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Os mortos enterrar os mortos. A que se refere? Aqui o Senhor Jesus está referindo-se ao novo nascimento, ao fato de que as pessoas, naturalmente, elas estão mortas diante de Deus. O Senhor Jesus ensinou isso claramente no Evangelho de João, capítulo 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Por isso o Senhor Jesus diz aqui: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Mortos espirituais enterrarem os seus defuntos. Deixa. Tu vem e segue-me. Vai e prega, anuncia o reino de Deus. E disse outro, o terceiro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Uma das características é não olhar
para trás. Não olhar para trás. Você tem um caminho pela frente, é o caminho estreito, difícil, apertado, mas é o caminho que leva para a salvação. Devemos ter gratidão a Deus. Devemos ter gratidão a Deus, né, pela bênção de nós entendermos essa coisa. Muitas vezes podemos estar que nem os apóstolos também, precisando aprender, precisando crescer nesse conhecimento, né? Mas é uma necessidade e não tem volta. Não tem volta. Que o Senhor Deus nos dê esta graça de permanecermos firmes na fé única e verdadeira, a fé que uma vez foi entregue aos santos. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, renova em mim espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustém